Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe, desejar um excelente estudo. Como eu sempre falo, as pessoas esquecem de alimentar a alma, né? Alimenta o corpo físico e esquece de alimentar a alma. E com isso a gente vai se enfraquecendo, inclusive no corpo físico e materializando energias que acabam se apresentando como doenças para nós, né? Desejar um excelente estudo mais uma vez, e para você que está aí do outro lado, onde você estiver agora nos acompanhando, que Oxalá te abençoe grandemente. Vamos lá, que assim seja. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés sobre a montanha,
Nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, na Tua luz e na Tua bênção. Agradecemos pelo dia de hoje e pedimos, com a vossa permissão, que se faça presente o nosso amigo, irmão, Dr. Bezerra, com toda a vossa comitiva do bem, da caridade e da luz. Que assim seja. Os escolhidos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, trazido do livro de Lucas, ele fala sobre os escolhidos. Em pleno século XXI, uma grande parte da humanidade se acha os esquecidos. Algumas pessoas questionam se Deus se esqueceu dela, questionam as coisas que acontecem na própria vida, né? E hoje nós vamos falar ao contrário, dos escolhidos. Olha que interessante. Jesus foi à montanha para rezar. O que a montanha nos remete? Quando nós falamos em montanha, a que ela nos remete? Qual o pensamento que vem na sua cabeça quando nós falamos em montanha? Alto. Ou? Que mais? Não entendi. Altura, isolamento. Alguma coisa mais? Percebe que ele precisava sair dessa atmosfera, né, para se elevar e elevar a sua oração, a sua conversa com o Pai. Você sabe o que eu fico pensando? Gente, eu não sei como será que é viver sem fé. Já pensou isso? Como é viver sem fé? Como é a vida de alguém que não tem nenhum momento de oração? Nem quando se deita, nem quando se levanta. Eu não consigo
nem imaginar dentro da minha cabeça. Eu sei que existe, né? Tem gente que não fala com Deus, né? Mas continuando esse raciocínio, a montanha nos remete ao alto, a isolamento para o encontro, né? Ele se isola do todo aqui para encontrar o todo grandioso lá, né? Ao Criador. O interessante, e fala, e passou a noite toda em oração. Meu Deus, se o mestre que era o mestre entrava em oração, por que será que nós, tão pequeninos, não temos uma vida de oração? Olha que maluco. O mestre que era o mestre entrava em momentos de oração. Olha que interessante. Passou a noite toda. Meu Deus. A gente, para fazer uma prece, quando não, mesmo que com boa vontade, uma grande parte pega no sono, não é? Adormece. Nem viu como terminou. Outros nem lembram de fazê-la. Aqui fala que o mestre passou a noite toda. Portanto, quer dizer que a oração também revigora. Olha que interessante. Porque você poderia dizer, nossa, e de manhã ele saiu, chamou os discípulos, escolheu 12 entre eles, as quais deu os nomes, tal. E Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Então, de manhã, o que a gente pensa de uma pessoa que passou a noite em oração? Acabado. O pó da rabiola, cansado. Não, ele estava mais leve que a pena. Olha que interessante. Então, quer dizer que a oração, ela nos revigora. A oração dá disposição. Opa! Será que essa ziquezira minha, essa leseira, essa nhaca, que parece que grudou em mim, será que é falta de oração? Pode ser. Pode ser. Vai ao médico, os exames estão todos bem, você acha até que está anêmico, anêmica. Pode ser falta de oração? Pode ser falta de oração. A oração, como dizia uma amada religiosa que eu conheci, a oração coloca a ordem na ação. Olha que interessante. Oração coloca ordem na ação. Vida bagunçada, tudo desajeitado, a coisa não engrena, não vai. Será que pode ser falta de oração? A oração coloca a ordem na ação. Olha que interessante. Você acha que precisa ter mais tempo? Não, você não precisa ter mais tempo. Você está precisando de oração. Outra coisa interessante, o texto fala que Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Uai, mas por quê? O texto tinha que dizer se o lugar era plano ou não. Uma vez que ele desceu da montanha, subentende-se que o lugar era plano. Mas por que ele faz questão de enfatizar que o lugar era plano? Porque ele queria falar de igualdade. Todos no mesmo nível. Querendo dizer assim,
todos são iguais. Entende? E esses 12 que ele escolheu, porque muitas vezes sempre há um ou outro, ou alguns, que se acham melhores que os outros, né? Hoje, no século XXI, isso não acontece, mas no tempo de Jesus acontecia muito. Hoje é difícil ver isso. Nas comunidades, nos templos, nas igrejas, nas empresas, nas equipes de trabalho, na família. Hoje não, muito raro. Como diz meu amigo, é raro, mas acontece muito. Né? É raro, mas acontece muito. Alguns achando que são melhores que os outros. E o mestre pega esses 12, escolhe esses 12 e fala com eles aqui, ó, no plano, na igualdade. Sem diferenças. Esse lugar plano quer dizer igualdade. Sem diferença de um para com o outro. Olhou aqui, ó, na mesma altura, para todo mundo. Uma outra observação desse evangelho maravilhoso. Ali estavam muitos de seus discípulos. E grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém. Gente, qual a diferença? Entre discípulos, se é que tem diferença, né? Olha, primeiro, que ele escolheu 12 de todos que estavam lá. Mas há alguma diferença entre discípulo e apóstolo? Eu acho que discípulo é aquele que está aprendendo. E apóstolo é ele que acho que era aquele que tinha aprendido. A Dalva disse que entende que discípulo é aquele que está aprendendo. E apóstolo é aquele que certamente já deve ter aprendido. É isso? Você falou? Não é? O que mais? O que vocês entendem aí? Há alguma diferença? Há diferença? Talvez no trabalho, os apóstolos trabalhavam com Jesus, os discípulos seguiam o ensinamento. Olha, mais uma sugestão. Será que é porque, por causa do trabalho, os discípulos seguiam Jesus e os apóstolos trabalhavam diretamente com Jesus? Será que é isso? O que faz alguém ser apóstolo? O que faz alguém ser apóstolo? O que faz alguém ser apóstolo? O apóstolo é ser seguidor. Como? Seguidor, o apóstolo. O apóstolo é um seguidor? E o discípulo, o que é? É o que está à frente para servir, para guiar o apóstolo. Na verdade, os apóstolos foram escolhidos, né? Os apóstolos foram escolhidos, os 12. Fala, filha. Eu acho que todo apóstolo é discípulo, todos nós somos discípulos que acreditamos em Jesus. Mas os apóstolos foram escolhidos para transmitir a palavra, escrever. Eles têm algumas funções específicas, mas eles não deixam de ser discípulos. Como que é mesmo o seu nome? Adriele. Olha que interessante. Bom, se esses 12 estavam todos aqui, correto? E daqui, desse montante, ele escolheu 12 e passou para cá. Então, apóstolo é discípulo? Sim! Fala, gente. Sim. Muito bem, classe. Nossa, eu fui longe. Eu fui num programa de TV que eu não posso falar o nome agora, lembra? Entrava numa cabine. Você aceita trocar esse, né, tênis Montreal por essa? Sim! Não! Lembra daquilo? Eu posso dizer que todo apóstolo é um discípulo,
Sim. Está decidido, a maioria decidiu que sim. Eu posso dizer que todo discípulo é um apóstolo? Ah, classe, muito bem. Já entenderam o recado. Então, estes aqui são os escolhidos para uma tarefa, para uma missão ou missão específica. Correto? Os apóstolos tinham uma missão específica, inclusive de curar, lembra? De curar, de expulsar os maus espíritos. O texto não fala, mas se ele fala expulsar os maus espíritos, como ele diz aqui, então ele também agregava os bons espíritos. Não é verdade? Se era para expulsar os maus espíritos, os bons espíritos se juntavam. As entrelinhas, né? E aí, os discípulos, quem eram? Os discípulos também eram aprendizes e seguidores. Consegue entender agora a diferença entre um apóstolo e um discípulo? Ou seja, qualquer seguidor era um discípulo, mas nem todo discípulo era um apóstolo, né? O interessante nisso tudo, olha para a tua vida. Olhe para a tua vida hoje. Você acha que você é um discípulo ou um apóstolo? A sua missão é como discípulo ou como apóstolo? Ou um discípulo a se tornar um apóstolo? Qual a tua missão hoje? Nesse mundo mais maluco que nós vivemos do século 21. Qual o seu papel hoje? Você se sente chamado como um discípulo? Você acha que ainda vai passar pelas etapas e vai assumir um papel de apóstolo, de apóstola? Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Gente, algo que, mais uma vez, as pessoas do século 21 não conseguem fazer, que é ouvir. Não conseguem ouvir a si mesmo, não conseguem ouvir o outro, não tem espaço para o outro, não consegue ouvir os sinais, os recados da vida, não ouve seus pais, não ouve as pessoas que lhe querem bem. As pessoas estão extremamente imediatistas e esqueceram a beleza, o encantamento e a riqueza do ouvir. Elas não querem ouvir, elas se recusam a ouvir e dá com o burro os burros na água. As pessoas estão extremamente arrogantes, teimosas, para não dizer burras.
Porque ouvir é para gente inteligente. Tem gente que chega para o Amon, eu não quero ouvir, saia daqui. Se tranca no quarto, as cenas de novela me deixam sozinha, eu preciso ficar sozinha. Antigamente, nós sentávamos à calçada, quando criança eu era, os vizinhos se conversavam, as vizinhas se conversavam, não é? As comadres se visitavam, os amigos se visitavam. Eu escrevia carta com 7, 8 aninhos para minha tia lá em São Paulo e trago o endereço até hoje, depois de 40 e poucos anos. A gente ficava na expectativa quando a carta ia chegar, ficava contando no dedo. É ou não é? Para quem lembra daquele envelopinho branco, riscadinho de verde e amarelo, parecia uma moldura. Lembra disso? Tinha um quadradinho onde colocava o selo. Você sentava para escrever uma carta. E não esquecia de ninguém. Minha mãe está bem, meu pai ficou gripado, mas já melhorou. Esse ano eu vou passar de ano, a minha irmã não sei o quê, o meu cachorro não sei o que lá, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pedia a bênção. Tinha um jeito de começar a carta. Se era parente assim, de tio, tia, madrinha, padrinho, pedia a bênção na carta. Que loucura é essa? Que as pessoas não têm mais tempo e não conseguem ouvir, não para ouvir, também não quer, não para ouvir o outro, mas também não quer escutar ninguém, não quer ser escutada por ninguém. E, se for para dar palpite, né? Estão impacientes. São reflexões que nós precisamos fazer. Olha, as pessoas vieram para ouvir Jesus. Percebe que tem ali nas entrelinhas, mas de maneira implícita, sem se preocupar com a hora, não é? Algumas pessoas, vêm buscar uma bênção, uma proteção, um benzimento aqui, mas ficam preocupadas com o horário. De sábado tem abertura. Vai demorar para começar a atender? Meu Deus, onde você está? Que você não consegue sentir a energia da abertura, da gira, da defumação, dos pontos cantados, dos atabaques, do orixá que chega, da entidade que vem cruzar o terreiro nos 3 pontos sagrados. Jura mesmo que você está aqui dentro, cara pálida? As pessoas têm pressa. Elas só não têm pressa quando a propaganda diz, só amanhã. Que aí elas vão uma noite anterior ficar na calçada esperando a loja abrir. Elas posam na calçada esperando a loja abrir. Interessante, né? Quer pagar quanto? Não é? E elas têm pressa. Na hora que vem buscar uma bênção, elas precisam ir embora logo. Vieram para ouvir Jesus. Se ele vai falar meia hora, 40 minutos, 1 hora, vieram para ouvir Jesus. E ele termina, e serem curados. Cuidado com a tua pressa. A tua pressa pode tirar a tua bênção. Não é que o alto vai tirar, mas é que você não colabora para a bênção chegar. A tua pressa, abre aspas, a tua pressa pode tirar a tua bênção. Ponto final, fecha aspas. A tua pressa pode tirar a tua bênção. E ele termina dizendo
que as pessoas tentavam pelo menos tocar o mestre, tocar nas vestes do mestre. Porque o texto fala que uma força saía dele e curava a todos. Outro dia eu fiz uma comparação. Se o Chico, que era o Chico, alguns metros de distância já se sentia uma energia diferente na proximidade dele, conforme fosse se aproximando do Chico. Imagine o Mestre Jesus, então. Imagine o Mestre Jesus, qual energia não era? Não é? Porque uma força saía dele. Lembra daquela mulher que vertia sangue há mais de 12 anos e falava, se pelo menos eu tocasse nas vestes dele. Agora, como que no momento de oração você não vai sentir tudo isso? A não ser que seja uma oração vazia, sem fé. A oração me acalma muito. A oração abranda o meu coração, ela me acalma toda vez. Principalmente naquelas situações mais malucas, vamos dizer assim, mais difíceis, mais doidas, a oração é um santo remédio. Conectou, acabou. Você sai dessa esfera, dessa atmosfera, se eleva, abastece, desce renovado. E aí, o texto fala que uma força saía dele. E curava a todos. Quando eu canto aquela canção, eu cheguei até a gravar, na pandemia eu gravava uns vídeos cantando, né, Eduardo? Jogava no Face, eu ficava muito preocupado com essa questão das pessoas não poderem se encontrar, se ver, se abraçar, conversar, sabe? Foi um tempo de terrorismo para todos nós, né? Muito grande. E quando eu lembro daquela canção que fala, por isso uma força me leva a cantar, lembra? Por isso essa força estranha no ar, por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Eu acho que essa, mais ou menos, traduz essa força incrível e miraculosa que Jesus trazia com ele. Muitas vezes a gente fica sem entender, né? Principalmente quando você passa por algumas coisas e você olha para a vida e fala, meu Deus, eu passei por tudo isso, olha lá, né? Superei isso, superei aquilo, passei por aquilo, achei que não ia ter força. Aí vem essa música na minha cabeça. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar, por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Que assim seja. Que a gente tenha a força necessária para cada dia, né? Deus amado de todas as coisas, ensina-nos a sentir a Tua presença, a presença do nosso Mestre Jesus, e cura-nos, Senhor, nesta noite de hoje, de todas as mazelas, internas e externas, do corpo e da alma. Cuida da nossa mente,
limpa os nossos ouvidos, para que aprendamos a ouvir, para que aprendamos a silenciar o nosso coração, para que saibamos nos colocar na escuta diária, intensiva. Por tudo, Senhor, damos graças a Ti. E Tu conheces todas as necessidades de cada um. Eu sei que as orações não ficam sem resposta. Gratidão, Senhor, por todas as vezes que se colocaste pronto para nos ouvir. Esteve à nossa escuta, silenciando a nossa alma e acalmando o nosso coração. Eu não poderia deixar de registrar hoje, que hoje é dia do Zé, né? Nosso amado Zé Pilintra. Para quem ainda não viu, tem 2 imagens enormes aqui, né? Que devem sempre ficar na porta da frente de quem chega nos terreiros. Ele recepciona. Ali, a presença dele já corta muitas energias negativas. E quem é o Zé? Para quem não conhece o Zé Pilintra, é esse homem aqui, que o ponto diz: eu sou seu Zé Pilintra, nego do chapéu do lado, na direita ou na esquerda, meu trabalho. Exatamente. Ô Zé, quando vem lá de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Por aí vai, né? Já esquentou aí, né? Então vai. Ô Zé, quando vem lá de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Ô Zé, faça tudo o que quiser, ô Zé. Só não maltrate o coração dessa mulher. Ô Zé, faça tudo o que quiser, ô Zé. Só não maltrate o coração dessa mulher. Então o Zé, ele era um homem, como se dizem, da noite, um boêmio, vindo lá do Catimbó, do fundo do Nordeste, para o Rio de Janeiro, usando seu chapéuzinho, noutras vezes uma camisa listrada de branco e vermelho, bem no estilo carioca da Lapa, que foi onde ele viveu, mas um homem de muita magia, do bom feitiço, de quebrar demanda, também de abrir caminhos, mas um homem de proteção àquelas pessoas, àqueles frequentadores, aos trabalhadores noturnos de bares, de boates, de casas noturnas. O Zé foi um homem que viveu a vida intensamente, mas sempre se colocou na proteção dos menos favorecidos, das pessoas discriminadas. Esse homem sempre defendeu as pessoas discriminadas, aquela que a sociedade marginaliza, subestima pela sua condição de vida ou pelo seu trabalho, se é que me entende. Esse homem aceitou um desafio grandioso de ficar com essa parcela da população que, enquanto todos dormiam, o Zé ficava acordado na sua boemia, cuidando das pessoas. Que Zé Pilintra possa abençoar a cada um de vocês, trazendo paz, trazendo luz, trazendo axé, abrindo caminhos, e que a malandragem de luz do Zé Pilintra possa desfazer qualquer armadilha e qualquer esperteza alheia que venha cruzar o seu caminho. Salve, Zé! Depois você coloca lá, filho. Você ajuda ele, Paulo? Porque essa idade... Uma salva de palmas para o Zé, né?
Agradecer a presença de cada um de vocês, para vocês que estão aí do outro lado, onde você estiver agora nos acompanhando, que Oxalá te abençoe grandemente. Que assim seja, né? Agradeçamos a Deus Pai pelo dia de hoje, por tudo que nos foi permitido viver, por todas as situações, as boas, as difíceis, e que Deus, nosso Pai, nos abençoe em nome de Pai Oxalá, em nome de todos os orixás. Agradeçamos também ao nosso amado irmão Dr. Bezerra, para que retorne às vossas moradas espirituais com toda a vossa comitiva do bem e da caridade. Que assim seja. Pai nosso, estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção a quem é de bênção.